Glória a Deus, que o Senhor Deus abençoe grandemente as nossas vidas em mais um dia, onde vamos estar meditando em mais um pedacinho da sua palavra. E a palavra de hoje, né, tá lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Palavra muito conhecida, e eu vou já estar lendo aqui para você. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, dá à vontade, e não será lançada em rosto, e ser-lhe-á dada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá com falta de sabedoria? Peça ao Senhor. Quantas coisas nós temos visto, quantas pessoas nós temos visto perecendo, quantas vezes nós tomamos decisões que nos causaram danos por falta de sabedoria. A sabedoria, ela salva vidas. A sabedoria nos tira de situações difíceis. Sabedoria é a melhor coisa que existe. Olha, o rei Salomão, né? O rei Salomão pediu sabedoria a Deus. O pedido dele já foi sábio por si só, né? O pedido do rei Salomão foi sábio. E como é gostoso quando você está do lado de uma pessoa sábia, que tem sabedoria, né? Então nós temos que pedir ao Senhor sempre, cada dia mais sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento da sua palavra. Me dá, Senhor. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, se você está com falta de sabedoria, ó Senhor, está me faltando sabedoria nessa área, para administrar minha casa, para administrar meu casamento, para administrar minha empresa, para cuidar dos meus filhos, para cuidar do meu marido, para cuidar da minha esposa. Pede para Deus. Ai, como é bom. A sabedoria, ela salva, a sabedoria é libertadora. A sabedoria só traz benefícios. Então vamos para a historinha? Olha só, hoje nós vamos contar aqui a historinha de duas pulguinhas que estavam muito preocupadas com o futuro. Elas estavam preocupadas com o futuro. O que vai ser de nós? Se nós permanecermos assim, permanecermos do jeito que estamos, não vai dar bom para nós. Nós só saltamos, nós não sabemos voar. As chances de sobrevivência para a gente escapar do cachorro e poder se alimentar são quase que nulas, são pouquíssimas, são raras. Ah, não, nós precisamos de um jeito. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, elas contrataram uma mosca. Vamos aprender a voar. A mosca vai nos ensinar a voar. E aí nós vamos aprender. E então, fizeram um programa de reengenharia. Elas iam se readaptar, né? Conforme a mosca ensinasse elas a voar. E elas foram, aprenderam a voar e decidiram que voar não era o suficiente. Elas pensaram assim, voar não é o suficiente porque nós não temos velocidade. Nós aprendemos a voar, mas a nossa velocidade é muito pouca. Agora nós temos que pedir para as abelhas. As abelhas, elas se alimentam do néctar e rapidamente elas voam. Então a gente vai aprender com as abelhas. Então elas foram, se reinteraram ali, se reestruturaram de acordo com as abelhas. Mas aí elas descobriram outra coisa. Elas descobriram que a bolsa de armazenamento de sangue delas era muito pequena. Aí o que elas chegaram a uma conclusão? Elas disseram assim, olha, agora nós aprendemos a voar rapidamente, mas nós não vamos conseguir nos alimentar direito. Nós não vamos conseguir nos alimentar direito porque a bolsa de armazenamento de sangue é muito pequenininha. Aí nós vamos ficar com fome, vamos ter velocidade, mas vamos continuar com fome. Ai, não vai dar certo. Eu acho que o jeito é a gente pedir ajuda agora pro pernilongo, porque o pernilongo se alimenta rápido. Só que quando elas foram se reinventar de acordo com o pernilongo, elas ficaram muito grandes. Antes mesmo que elas pousassem no cachorro, o cachorro já enxotava elas antes delas chegar. E de repente, quando elas estavam já pensando no qual seria o próximo passo, elas encontraram com uma pulguinha toda saltitante, feliz da vida. A pulguinha perguntou para elas assim, vocês estão enormes? Fizeram plástica? Aí elas responderam assim, não, nós fizemos reengenharia. Agora nós somos pulgas adaptadas aos desafios do século XXI. Nós voamos,
picamos e ainda podemos armazenar alimentos. Aí a pulguinha perguntou para elas assim: e por que vocês estão com essas caras de famintas? Não tá parecendo, vocês estão com uma cara de famintas? Daí elas responderam assim: isso é temporário. Já estamos fazendo uma consultaria com o morcego e ele vai nos ensinar a técnica do radar. E você? Aí aquela pulguinha respondeu para elas assim: ah, eu vou bem, obrigada. Muito forte e sadia, muito bem alimentada. E era mesmo verdade, a pulguinha estava viçosa, bem alimentada. Mas as pulgonas, né? Agora eram pulgonas, eram enormes. Elas disseram assim: mas você não está preocupada com o futuro? Você não pensou em nenhuma reengenharia? A pulguinha respondeu assim: quem disse que não? Pensei sim, penso no futuro. E então fui conversar com a minha avó, que tinha a resposta na ponta da língua. E o que foi que ela disse? A minha avó me disse assim: não mude nada, minha filha, você não precisa mudar nada. Apenas sente-se no coco do cachorro, no cocoruco do cachorro. É o único lugar aonde a pata dele não alcança. Olha, moral da história: você não precisa de uma reengenharia radical para ser mais eficiente. Muitas vezes, a grande mudança é simples questão de reposicionamento. Olha só. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Era só ficar se alimentando na cabeça, no cocuruto do cachorro, que ali a pata dele não ia alcançar e ela ia conseguir se alimentar perfeitamente. E o que mais me chamou atenção nessa história é a sabedoria. A sabedoria da pulga em pedir conselho. As outras duas quiseram tomar as suas decisões por si próprias. As outras duas: não, nós temos que dar um jeito, a gente vai morrer desse jeito, nós não temos chance de sobrevivência. E aí elas começaram a querer mudar a essência de quem elas eram para poder sobreviver. Nós jamais precisaremos mudar quem nós somos diante de Deus para sobreviver nesse mundo, porque Deus, ele tem as coisas tudo perfeita. Tá com falta de sabedoria? Tiago 5, capítulo 1, versículo 5. Pede para Deus sabedoria. Esteja com pessoas mais experientes. Busque sabedoria. Teve um rei, né, que ele fracassou, porque ele falou assim: não, eu não vou ficar buscando conselho com anciãos. Eu vou buscar conselho com pessoas da minha idade. Nós temos que nos aconselhar com pessoas, sim, mais velhas. Essa pulguinha, ela teve um sucesso, porque ela foi falar com a avó dela. E a avó dela deu uma resposta perfeita para ela. A resposta que salvaria a vida dela. E ali ela estava já seguindo os conselhos da avó e estava bela, formosa, saudável, enquanto que as outras que estavam buscando em si mesmo estavam ali perecendo, todas deformadas, já não tinham mais nem forma de pulgas, né? A pulguinha chegou a dizer: vocês fizeram plástico, vocês estão enormes, né? E elas não queriam reconhecer o erro. Não, a gente tá adaptada para o futuro. A única adaptação que nós temos que ter para o futuro, queridos, é confiar em Deus, é buscar estratégias em Deus, é buscar sabedoria em Deus. Ai, mas eu não tenho sabedoria. Então pede para Deus, que dá a todos deliberadamente. Ele vai te dar sabedoria sem medida. Ele vai te dar tudo aquilo que você pode, que você consegue. Ele vai te dar, mas você tem que buscar nele, buscar no Senhor. Busca nele, ele vai te conduzir, ele vai te orientar a buscar conselho com pessoas que vão realmente te ajudar, com pessoas que já têm experiência de vida, com pessoas que já viveram aquilo que você está vivendo, para poder te orientar. Olha, eu fui por esse caminho aí não é legal. A pessoa vai poder te dar orientação, te dar sabedoria. Ai, Mancate, mas eu não tenho ninguém com quem me aconselhar, eu não tenho ninguém que eu possa confiar. Você tem o Senhor Jesus. Quando a gente busca no Senhor, Ele dá através da palavra dele. Ele usa nas redes sociais pessoas para nos orientar, para falar conosco exatamente aquilo que nós precisávamos ouvir, mas nós temos que buscar no Senhor essa sabedoria, buscar nele. Olha que exemplo dessas pulguinhas desesperadas ali. Elas começaram a buscar mudar até mesmo a sua forma física, ficaram deformadas em busca de uma sobrevivência que era tão simples, era só ficar na posição correta, na posição certa. Ou era tão simples, era só ter feito como a outra pulguinha fez. Eu vou pedir para minha avó ajuda. Como que a minha avó se saiu? Como que a minha avó conseguiu sobreviver? Se é uma avó, já é uma idosa. Ela conseguiu sobreviver, ela não foi morta pelo cachorro, ela não morreu de fome. Então é isso, queridos, vamos aprender com essa pulguinha aqui. Que estranho, né? Aprender com a pulguinha. Mas tem muitas formas histórias que nos ensinam a aprender, a buscar no Senhor, aprender com Tiago capítulo 1, versículo 5. Tá com falta de sabedoria?
É só pedir a Deus, é só pedir para Ele. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, vai ser maravilhoso quando você aprender a buscar no Senhor. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te conduzir no caminho certo. Você não vai perecer, você não vai passar necessidade. Ele vai te dar o caminho certo. Às vezes é só uma questão, às vezes a questão é tão simples, mas no momento que a gente está desesperado, no momento que a gente está triste, no momento que a gente está aflito, às vezes a gente acaba querendo tomar decisões que vão nos levar para o buraco. Mas se nós aprendemos a buscar no Senhor, a descansar nele, Ele vai fazer com que nós tenhamos um fim maravilhoso, como nós lemos essa semana aqui em Jeremias. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O Senhor conhece o nosso caminho, o Senhor conhece a nossa trajetória, o Senhor sabe da nossa estrutura. Ai, Kátia, mas eu sou tão fraca, eu sou tão falha. Eu também sou. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações, mas a força do Senhor está aqui em nós. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Ele vai nos dar a direção correta para que nós possamos viver uma vida e uma vida em abundância. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, querida, em nome de Jesus. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Chame mais pessoas para se inscrever. Vamos fazer esse canal crescer em nome de Jesus para que mais e mais pessoas possam ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. É isso que nós estamos aqui, propagando a palavra de Deus, propagando o evangelho do Senhor, dizendo para o mundo que existe sim saída, existe sim solução. O Senhor Jesus está conosco, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Amém? Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos.